Olá, caríssimos irmãos e irmãs, que a paz e a alegria do Senhor ressuscitado esteja em vossos corações, sejam todos muito bem-vindos, e que alegria poder estarmos juntos mais uma vez nesse canal, para poder então nos alimentar da Sagrada Escritura. Chegamos esta quarta-feira, dia 29 de novembro de 2017, vivenciando a 34ª semana do Tempo Comum. Somos convidados então a tomar para nossa reflexão, nesse dia de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículos de 12 a 19, que vai nos narrar o seguinte. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, antes disso tudo, porém, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e jogados na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa de meu nome. Será uma ocasião para dardes testemunho. Determinai não preparar vossa defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos os poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. Alguns de vós matarão. Serei odiados por todos por causa de meu nome, mas nenhum só fio de cabelo cairá da vossa cabeça. É pela vossa perseverança que conseguireis salvar a vossa vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia dessa quarta-feira, dentro dessa última semana do nosso ano litúrgico, nós somos convidados então a refletir sobre o segmento discipulado de Jesus Cristo. E Jesus é engraçado porque ele é transparente, autêntico, ele não engana ninguém, principalmente aqueles que se dispõem a poder segui-lo. E assim então nós podemos acolher a mensagem do Evangelho desse dia de hoje, onde então Jesus vai dizer que antes que as coisas aconteçam, ou seja, as coisas que atestam, apontam para a vinda gloriosa do Senhor, vai acontecer então dos discípulos serem perseguidos, presos, entregues às sinagogas, postos na prisão, tudo isso por causa do nome de Jesus. E isso não é algo somente da época de Jesus, é algo que também nós vivemos nos dias de hoje de maneira velada, mas que também ainda acontece. Basta nós pegarmos então aí pelo Nordeste, no interior, nós temos então muitos coronéis que buscam silenciar contra aqueles que se colocam contra as suas ideologias. E assim são buscados de todas as formas para poder então silenciar, e muitos, quando não silenciam, derramam até mesmo o seu sangue. E assim então ainda acontece em nossos dias. Só que isso não é publicado por aí, você não ouve os meios de comunicação dizer sobre isso, porque tem outros interesses, ou seja, tem poderosos que estão por cima de tudo isso e fazem de todas as formas, de todas as maneiras, para que tudo isso fique de maneira velada. Mas Jesus nos chama a atenção de que aqueles então que permanecerem fiéis, eles vão alcançar a vida, como nós ouvimos no último versículo desse Evangelho de hoje. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Mas, meus queridos e amados irmãos, diante da perseguição, não podemos então ali tramar coisas, defesas, com nossas próprias palavras. O próprio Jesus nos convia à confiança, porque é o Espírito do Senhor que irá falar em nós. E olha que há palavras tão acertadas que ninguém será capaz de desdizer. Então, meus queridos amados irmãos, é na perseverança, é na fidelidade, no amor a Deus, que nós iremos então alcançar o prêmio da vida eterna. Mas muitas vezes isso não é fácil, porque somos tentados, seduzidos de todas as formas a nos calar. E muitas pessoas então deixam-se comprar, seduzir pelas propostas do mundo. Então não podemos então ali nos entregar aos nossos próprios interesses, mas sim devemos ser fiéis àquele que pode e tem o poder de nos dar e tirar a vida. A primeira leitura de hoje, extraída então do livro do profeta Daniel, vai nos narrar uma festa, um grande banquete dado pelo rei Baltazar,
império de Nabucodonosor. Ele está ali então com os grandes, os poderosos da sua época, e o que acontece? Ali então, esse grande banquete, o rei Baltazar manda buscar então ali as taças de ouro e de prata que haviam sido então tomado do templo de Jerusalém. E profano então em sua festa, com as mulheres, as concubinas, bebem vinho nesse grande banquete da morte, usurpando todos esses objetos sagrados. E ali é interessante porque Deus, ele se utiliza de todas as formas para poder então se fazer presente. E ali o rei Baltazar começa a enxergar dedos escrevendo palavras. E aquilo então lhe chama a atenção, lhe traz um certo temor, até mesmo que suas pernas ficam bambas. E ele logo pede para que Daniel então seja chamado para que ele possa decifrar aquilo que for escrito. E assim então, o rei, ao avistar Daniel chegando, lhe faz uma proposta de ouro, de bens, para que ele possa decifrar aquilo que está escrito. E Daniel, como servo de Deus, ele vai dizer, guarda os seus presentes, mas eu vou então dizer aquilo que você pede, aquilo que está escrito. E ali então, Daniel vai escrever para ele, tu levastes então contra o Senhor do céu, os vasos da casa foram trazidos à tua presença e dele bebeste vinho, ou seja, profanastes os vasos sagrados do templo do Senhor. E ali então, ao mesmo tempo, celebravas os deuses de prata e ouro, de bronze e de ferro, de madeira e de pedra, deuses que não veem, não ouvem e nada entendem. E agora, ao Deus que tem as suas mãos, o Deus da vida, tu não soubeste glorificar. Por isso, então, foram escritas ali 3 frases que chamaram a atenção do rei Baltazar. A primeira dela, então, é Mané, Téssel e Parsim. Ou seja, o Mané significa Deus contou os dias do teu reinado e o deu por concluído. Téssel, foste pesado na balança e achado com menos peso. E Parsim, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, queridos amados irmãos, esse é um oráculo do Senhor diante da profanação, diante da idolatria do rei Baltazar, filho de Nabucodonosor. E muitos nos dias de hoje também têm se entregado também à idolatria, têm profanado as coisas sagradas do Senhor. E o que, por exemplo? A nossa vida. Muito tem se entregado aos prazeres da vida. Muitas pessoas ao adultério. Muitas pessoas desrespeitando o seu corpo. E aqui, praticando todo tipo de promiscuidade, que não convém aqui dizermos qual o tipo, mas nas mais variadas formas que nós presenciamos por aí. Então tudo isso é um atentado contra Deus. Deus que está presente na vida de cada um de nós, que somos templos vivos do Espírito Santo. E assim então, meus queridos amados irmãos, somos convidados a poder manter firmes e fiéis a esse Deus, como Daniel assim o fez, também tantos profetas que derramaram seu sangue, mas que permaneceram fiéis a esse Deus de amor. E assim somos convidados a louvar e exaltar a Deus pelos séculos sem fim. E que nós possamos então, como o salmista nos convida, fazer da seguinte forma, com a nossa vida, louvar e exaltar esse nosso Deus, vivendo os valores do Evangelho, permanecermos firmes no ensinamento do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus seja a nossa força, Maria Santíssima, nossa Mãe, nos ajude a podermos então caminhar na fidelidade a esse Deus de amor. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido amado irmão, que faz parte dessa nossa família, desse nosso canal do YouTube, você que se inscreveu, que compartilha e divulga esse canal, muito obrigado. E você que não se inscreveu ainda, não perca a oportunidade, clique aqui embaixo em inscrever-se, venha também somar, fazer parte conosco, ajude-nos a compartilhar e divulgar esse vídeo, para que o Evangelho da vida alcance os corações aflitos e despedaçados. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Por intercessão de Nossa Senhora do Carmo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês, até o próximo vídeo, o Senhor assim nos permitir, e espero por você.